Olha, rapaziada, não é mais novidade que o Inter deve passar por uma reformulação no seu elenco para a próxima temporada, para o ano de 2026. Algumas peças devem deixar o clube, outras já estão deixando, mas a direção quer manter sim alguns atletas. Nesse vídeo, a gente vai elencar, diante da nossa opinião, quem a gente acha que tem que ficar no clube, quem ainda é útil para a próxima temporada, quem deve ser negociado e quem tem que sair de uma vez do Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Bom, minha rapaziada, antes não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada dos conteúdos por aqui, tá? Sempre 2 vídeos por dia falando do Internacional. Então já deixa esse like, te inscreve e ativa o sininho que tu sempre vai ser notificado e não vai perder nada. E bora lá fazer essa tier list, né? Elencar quem a gente acha que tem que ficar, quem tem que ser negociado, quem tem que vazar de uma vez. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Bom, rapaziada, vamos lá. Tier list, 4 opções e o elenco do Inter todo aqui tem que ficar, é útil, negocia e faz dinheiro ou tem que sair. A gente vai elencar o elenco do Inter nessas condições aqui, tá certo? Bom, começando pelos goleiros, gente. Ivan Quaresma. Eu colocaria o Ivan no negocia e faz dinheiro. Ele é um goleiro ainda jovem, com passagens por seleção brasileira de base. Aqui ele teve a infelicidade de uma lesão, algumas, né? Passou por uma artroscopia recente e quando chegou no Inter lá no início do ano passado, o Rocher estava com problema na costela, então o Ivan seria o goleiro do gauchão do Inter. Acabou sendo o Antony porque na estreia dele ele teve uma lesão ligamentar e passou por uma cirurgia no joelho. Ele tem uma possibilidade de ir pro Criciúma, eu até vou falar mais sobre isso no vídeo da noite aqui no canal, mas eu acho que dá pra ainda fazer uma graninha com o Ivan, tá? Acho que vai ser uma grana baixa, mas dá pra fazer. Eu acho difícil, mas dá, é o que eu tentaria como dirigente do Internacional. Cauã Jesus, cara, é um garoto, terceiro, quarto goleiro, vamos ter calma com ele, eu acho que é útil, vamos deixar aqui no elenco, é jovem ainda, se destacou nas categorias de base, então acho que ainda pode ser útil como terceiro, depois para galgar o seu espaço e ser, quem sabe, segundo goleiro, tá? Antony, eu vou no é útil, por que eu não vou no tem que ficar? Eu ainda não tenho tanta confiança assim no Antony, tá? Não acho um mau goleiro, não é isso, mas não acho que é um goleiro assim que tu olhe e brilhe teus olhos de que tem que ficar, ele é super importante quando tu não tem o Rocher. Não, quando tu não teve Rocher, o Inter até passou alguns apertos com o Antony, tá? Rocher tem que ficar. Vocês sabem da minha posição aqui, eu não sou o maior fã do Rocher, acho que ele é muito bom goleiro, acho que muitas vezes se superestima ele, mas ele é muito bom goleiro. Tem que ficar no Internacional, não dá para perder o seu goleiro, até porque o Inter vem de muitos anos tendo dificuldades em encontrar goleiros, dando oportunidade para garotos que vêm da base, aí tem uma boa fase, vira titular, depois começa a falhar e manda embora. O Inter conseguiu encontrar um grande goleiro e tem que ficar com o Rocher, isso a gente não discute. Gabriel Mercado. Cara, Gabriel Mercado para mim é útil. E aí eu digo pela idade, porque quando ele entra ele vai muito bem, tá? Eu gosto do Mercado, eu acho que seria importante a manutenção dele no elenco, mas ele é um zagueiro útil, eu não acho que ele vai ser um zagueiro pro ano que vem ser titular. E o importante é colocar isso, tá? O tem que ficar é basicamente tem que ficar e vai ser titular. É um cara daquela, como é que a gente chama? Espinha dorsal de titularidade do elenco. Eu acho que o Mercado não vai ser titular, mas vai ser um cara muito útil, então tem que ficar o Gabriel Mercado. O Vitão, aí a gente tem que considerar uma coisa. O Vitão ele vai deixar o Inter. Ele quer voltar para a Europa, a gente sabe disso, tá? Em contextos normais, ele é no tem que ficar. E eu vou deixar ele aqui no tem que ficar. Só que eu tenho que considerar que o Inter enxerga o Vitão como negocia e faz dinheiro, porque sabe, pela vontade do jogador, que ele quer deixar o clube. Não pelo Inter, não por problemas no Inter, e sim porque ele quer voltar para a Europa, tá? O Inter enxerga ele como negocia e faz dinheiro por esse caso. Claro, na visão ideal do Inter, tem que ficar pro Vitão. E na minha opinião, tem que ficar. Agora, vai ser difícil segurar o Vitão, é importante a gente colocar isso. Vitor Gabriel. Vitor Gabriel é também essa questão de é útil e tem que ficar. Eu não acho que ele é titular, mas ele já foi.
mas também é um jogador que não é titular. O Juninho hoje tem que ficar. Juninho, tu não pode perder esse jogador. Eu até vou colocar aqui, ó. Vou colocar o Vitor Gabriel no tem que ficar, tá? Tem que ficar. Cleiton Sampaio. Cara, eu até acho que ele conseguiu fazer boas atuações, tá? Depois de muitas críticas na sua contratação, eu fui um dos críticos quando ele chegou ano passado por 7 milhões de reais, um clube endividado pagar 7 milhões de reais num zagueiro que vai ser banco. Não deu certo por grande tempo, acho que ele conseguiu ter algumas boas atuações antes da parada para o Super Mundial, mas não é suficiente. Não é suficiente para o Internacional, tá? Bernabei. Cara, assim como o Rocher, vocês sabem, eu não sou o maior fã do Bernabei, mas tem que ficar e eu tentaria contratar um lateral esquerdo que fosse brigar e muito por titularidade com o Bernabei na temporada que vem, tá? Aguirre tem que ficar. Para mim, hoje é titular indiscutível da lateral direita do Internacional. O Aguirre tem que ficar. Bruno Gomes tem que ficar também. Bruno Gomes tem que ficar no Internacional. É um lateral, se demonstrou um lateral, né? Ele é volante de origem, pode jogar nas duas funções, vai voltar de lesão e tem que ficar e é útil para o Internacional. Alan Benítez, ele por enquanto ainda é útil. Ele mostrou muito pouco. Também porque teve poucos minutos, pelo Aguirre ser o titular. Mas no pouco que ele mostrou, ele não foi muito bem. Teve jogo que ele foi muito mal. A vitória contra o Bragantino, ele é o pior jogador em campo num jogo que o Inter ganhou e jogou muito bem. Tá? Então, por enquanto, o Alan Benítez ainda é útil, tá? Thiago Maia. Cara, o Thiago Maia, ele está hoje nessa prateleira do tem que ficar. Mas como ele foi uma contratação grande, de importância, de impacto, de valores, que verdade que não foram pagos, mas valores importantes, eu vou botar ele no é útil, tá? Porque ele ainda não me convenceu, apesar de que, repito, os últimos jogos dele são bons. Ele foi bem nos 2 jogos contra o Flamengo, um dos poucos que se salvou na eliminação contra o Flamengo, e ele tem feito jogos bons também no Brasileirão desde então. Mas ainda é muito aquém daquilo que a gente esperava do Thiago Maia. Então eu vou botar ele no é útil. Tem que estar aqui, é útil, mas não vai ser no tem que ficar de brigar por titularidade talvez ano que vem. Eu imagino que o Inter vai até contratar um primeiro volante titular, se duvidar. Mas assim, ele pra mim também tá aqui beirando essas duas, do tem que ficar e do é útil. Luiz Otávio, é útil, garoto, tá surgindo agora, teve boas aparições. Bruno Henrique, eu gosto muito do Bruno Henrique, mas a fase dele é muito ruim, né? E o contrato vai terminar, é um jogador caro, de mais idade, tem que sair. Eu acho que o Inter não vai conseguir fazer dinheiro com o Bruno Henrique até o final do ano, tá? Ronaldo, tem que sair. Ronaldo não deu certo. Não, até acho, e já falei aqui no canal em outros espaços, que o Ronaldo, na minha visão, muitas vezes foi injustiçado. Porque antes da falha contra o Fluminense, que dá no gol no Canóbio e resulta depois na eliminação do Inter, acho que o Inter seria eliminado independente dessa falha, tá? Daquele jogo lá no Maracanã. Mas o Ronaldo antes não tinha atuações tão ruins para ser tão criticado assim. Só que o nome dele é Ronaldo, ele veio do Juventude, era uma indicação do Roger, e aí todo mundo começou a pegar no pé dele. Mas depois disso, ele foi muito mal. Sempre que entrou foi mal, não acho que vai dar para fazer dinheiro, tem que sair. Alan Rodrigues, tem que ficar. Titularíssimo do Internacional, tá? Richard, cara, quando ele chegou, eu pensei que ele pelo menos poderia ser esse útil. Mas acho que a gente vai ter que negociar e fazer dinheiro com ele, tá? Não, e fazer dinheiro não significa fazer muito dinheiro, né? Porque eu não sei se o Inter vai conseguir fazer muito dinheiro com o Richard. Até acho que não, tá? Até acho que não. Mas como é um jogador que veio para um contrato um pouco mais longo, tu vai ter que negociar para tentar fazer dinheiro. Tem que sair, eu vou até atribuir mais a jogadores já em fim de contrato, enfim, que eu não vislumbre que o Inter vai poder fazer dinheiro com eles, tá? Oscar Romero, não deu certo. E vamos lá, o Inter nem teve convicção ao contratar o Romero. O Romero estava livre desde dezembro, quando saiu do Botafogo, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e o Inter foi contratar o Romero no final de fevereiro. 3 meses depois, ele já estava 3 meses livre e o Inter foi contratar ele no final de fevereiro. Então mostra a falta de convicção que foi essa contratação, não deu certo, o Romero não é útil hoje para o Internacional e também não vai render dinheiro. Gustavo Prado, para mim, negocia e faz dinheiro.
negocia e faz uma grana com o Gustavo Prado, tá? É um garoto, é jovem, ainda tem mercado para clubes, se não muito grandes, intermediários ou menores de Europa, mas para mim, cara, o Gustavo Prado, e ele teve muita chance, tá? Ele sempre tem muita chance. Cara, nada que tenha saltado os olhos. Nada que tenha brilhado os olhos ou algo do tipo, tá? Então, o Gustavo Prado, eu faria um negócio por ele e tentaria conseguir uma grana. Bruno Tabata, que o Inter pagou 12 milhões de reais. Pra mim é útil, tá? Não acho um primor técnico, não acho assim uma coisa absurda. É um jogador que pode ser útil em alguns momentos. Pode ser útil, mas pra mim tem que sair do banco. Pra mim não pode ser titular do Inter, tá? Alan Patrick não se discute. Tem que melhorar? Tem. Tem que voltar a jogar aquilo que ele já jogou no Inter? Tem. Mas é um jogador titular do Inter e isso não se discute, tá? O Wesley já saiu, né? O Inter colocou no negocia e faz dinheiro. Então, eu concordo, eu acho que era isso que tinha que fazer. Se o Wesley hoje não estivesse vendido ainda pelo Inter pro Al Rayo do Qatar, eu botaria ele na prateleira do negocia e faz dinheiro. O Vitinho, pra mim, é muito útil. Eu gosto do Vitinho. É bem útil pro Internacional, tá? Eu ficaria com o Vitinho pro ano que vem, com certeza. O Ricardo Matias, cara, esse... Pra mim, ele está entre o tem que ficar e o negocia e faz dinheiro. Pelas condições financeiras do Inter, principalmente. Mas eu vou no tem que ficar. Eu vou no tem que ficar pro garoto, tá? Cara, não duvido que o Inter venda ele para o Al-Nassr ou para outro clube que apareça botando dinheiro na mesa. Porque ele é um garoto, jovem, ainda mostrou pouco, e eu digo em quantidade, não em qualidade, tá? Então eu não duvido que o Inter negocie ele. Eu fico com essa dúvida aqui, mas eu acho que tem que ficar. No mundo ideal, o Inter tem que usufruir antes, mais um pouco, dessa qualidade do Ricardo Matias. Borré, pra mim, tem que ficar. Em condições normais ele é titular do Inter, mas não atravessa uma boa fase. E o importante colocar aqui é que eu não tô avaliando só a fase do jogador. Se eu for avaliar a fase do jogador, tem muita gente aqui que pra mim tem que sair. Então eu não posso avaliar só por esse momento ruim. Eu tenho que avaliar pelo que ele já mostrou, pelo que ele vale, pelo que ele custou pro Inter. Então tudo isso tem que ser considerado e colocado no contexto. Pra mim o Borré tem que ficar. O Luca saiu, no Inter rescindiu com ele, então nem tentou fazer dinheiro, e eu concordo com o Inter. Tinha que sair, não deu certo o menino Luca. Carboneiro, cara, eu tô sempre entre o tem que ficar e o é útil, mas eu vou no tem que ficar, tá? Porque as aparições dele são muito mais positivas do que negativas. Então, pra mim, tem que ficar, mas eu não sei, não tenho convicção de que ele vai ser titular ano que vem, tá? Eu não tenho essa convicção. E aí, pra fechar, Ener Valencia. Ener Valencia, cara. Cara, o torcedor do Inter só quer amar o Ener Valencia. O torcedor do Inter só quer amar o Ener Valencia e ele não deixa. Parece que ele não tá afim em campo, meio alheio a tudo que acontece. Negocia e faz dinheiro. Faz dinheiro. Tenta fazer um dinheiro, porque o contrato dele é até meio do ano que vem. Na virada do ano ele vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça. Tenta pegar um dinheirinho com ele, porque o investimento já tá perdido. O Inter teve que pagar luvas milionárias, paga um salário milionário para ele. Tenta fazer um dinheirinho, tenta pegar alguma coisinha com uma venda do Ener Valencia. Então, para mim, é negocia e faz dinheiro com o atacante equatoriano. Então, ficou assim, ó. Tem que ficar Rocher, Vitão, Juninho, Vitor Gabriel, Bernabei, Aguirre, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Ricardo Matias, Borré e Carboneiro. É útil os goleiros, Cauã Jesus e Antony. Mercado, Alan Benítez, por enquanto, Thiago Maia, Luiz Otávio, Tabata e Vitinho. Negocia e faz dinheiro, tenta fazer uma graninha com Ivan, Richard, garoto Gustavo Prado, Valência, já fez com Wesley e tem que sair. Cleiton Sampaio, Bruno Henrique, Ronaldo, Oscar Romero e Luca. Esse é o nosso tier list aqui da reformulação do elenco do Inter para a próxima temporada. Bom, rapaziada, então é isso. Tu discorda de algum nome? Botaria algum dos nomes que eu botei, ou seja, no tem que vender, no tem que negociar, no tem que ficar, no é útil. Tu trocaria algum desses nomes, botaria em outro lugarzinho? Deixa tua opinião aqui nos comentários que a gente está interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada, tá certo? Eu volto à noite com as principais informações do dia do Inter. Um beijo, um abraço
e até a próxima!